Vamos a dar paso a este tercer bloque, como teníamos detallado por cronograma. Aquí se van a exponer los conceptos de mejoramiento genérico y también nuevas variedades adaptadas a la región. Vamos a brindar un aplauso, si mal no tengo aquí anotado, el señor Anderson Moreira, gerente comercial Topeset Premium. Va a ser su presentación en esta mañana, va a desarrollar la situación en el estado de Minas Gerais, así que por favor un fuerte aplauso al señor Anderson Moreira. Boa tarde. Não vou arriscar igual o Thiago no espanhol, mas vou tentar falar devagar, um português menos mineirês, né? Então vou falar um pouco aqui de Minas Gerais. Antes de falar, agradecer ao amigo Daniel Yurman pelo convite. É uma honra estar aqui, voltar à Argentina. Desde 2023 estivemos por aqui, né? Uma visita muito boa, fomos muito bem acolhidos. Viemos aqui em Viedma, fomos a Ilaraçu, Pedro Luro, e trouxemos 60 produtores de Minas Gerais. E todos ficaram muito felizes com a recepção e com a visita. Vim retribuir um pouquinho de informação, tá bom? Então, a cebola em Minas Gerais para 2025. Vamos tentar fazer uma previsão aqui. Então, Minas Gerais, as regiões produtoras: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Norte de Minas. Qual a diferença? Altitude e latitude. Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, altitudes de 700 até 1.100 metros. E o Norte de Minas, de 500 a 600 metros, um clima semiárido. Totalmente diferente do clima do Cerrado, que é a maior região produtora. Todas as áreas fazem sembradura direta, né? Não se usa mais mudas como em São Paulo, no sul. A escassez de mão de obra chegou primeiro lá. A população de semeadura, ela varia de 800 mil a 1 milhão de sementes por hectare. E essa população varia de acordo com a época do ano, né, e a altitude, principalmente. Quanto mais quente, maior a possibilidade de adensar, colocar população. Nosso amigo Enio vai comentar da população do Nordeste, que é uma população bem mais densa do que no Cerrado. E o objetivo do produtor é ter de 600 até 800 mil plantas de estande final na área. O nosso semeio é época de sembra de dezembro a maio, né? Dezembro é muito pouco e maio também muito pouco. Então, um exemplo de uma semeadeira que é usada na região. E temos aproximadamente 85 produtores em todo o estado de Minas Gerais. Então, é uma região caracterizada por grandes produtores de 300, 250, 200 hectares, e vão formar a nossa área de produção. Então, essas são fotos da semana passada. O semeio do dia 18 de janeiro, essa foto é do Maeda, eu tirei na terça-feira passada. E o semeio de 1º de março, né, também no mesmo produtor, com fincas diferentes, né, plantios diferentes. Então, é uma área, como é feita em Minas, são áreas de pivô central, e o produtor também não é um produtor apenas de cebolas, né? Plantam-se zanahorias, sarro e cereais. Toda a irrigação, pivô central ou aspersão, e o norte de Minas usa-se gotejamento, principalmente nos semeios de janeiro e fevereiro, e aspersão nos semeios de março, abril e maio. O ciclo da sembra até coceja varia de 100 até 150 dias, né? Principalmente a altitude, né, e a época do ano.
Então, os semeios tempranos, né, do cedo, colhem-se mais rápidos, cebolas de dia curto, e podem fechar o ciclo da semeadura à colheita com 100 dias. E os semeios de março, abril, onde a cultura se desenvolve durante o nosso inverno, que temos 14, 15 graus no inverno de mínimas, elas se desenvolvem com 140 até 150 dias do semeio à colheita. A colheita manual, em sua maioria, mas há um início de colheita mecanizada, começou há uns 2 a 3 anos, e é uma tendência ao crescimento na região. Conforme o Tiago falou, não temos mão de obra. Um diferencial do problema de mão de obra em Minas talvez ser um pouco menor do que em São Paulo, é porque os produtores de cebola também têm outras atividades que têm uma mão de obra fixa, e não apenas uma mão de obra temporária para a colheita. Por exemplo, o produtor das fotos, Maeda Agro, são 250 hectares de cebola, mas são 600 hectares de zanahorias. Então, ele tem uma mão de obra fixa da zanahoria e tem 300 hectares de alho, que tem uma mão de obra para o plantio e para a cosecha de alho fixa, funcionários da propriedade. Então, eles conseguem ter um pouco mais de mão de obra ao longo do ano. A produtividade. Nos plantios de dezembro a janeiro, de 30 a 60 toneladas por hectare de produtividade final. E nos plantios de fevereiro a maio, de 50 a 110 toneladas. O que determina a produtividade? O nível tecnológico, é claro, o cuidado do produtor, mas o regime de chuvas, né? Por exemplo, esse ano, em janeiro, tivemos muita chuva em Minas Gerais, e em fevereiro quase nenhuma chuva. Então, as primeiras, as tempranas, né, estão vindo muito bem. Bom stand, sem doenças, sem enfermidades, sem bactérias. E outro ponto são a quantidade de dias nublados. Quanto mais dias nublados tiver, mais problemas vamos ter no desenvolvimento da cultura. O nível tecnológico é alto, né? Considero uma região que investe bastante, investe em tecnologia tanto de agroquímicos, de fertilização, de manejo de solo. Hoje há um trabalho muito grande com rotação de cultura, plantas de cobertura. Alguns produtores hoje realizam biofumigação, né, para fazer um tratamento principalmente de fungos da área. Então, é um investimento. O custo por hectare fica um pouquinho diferente do estado de São Paulo. Ele está na casa aí de 70 a 80 mil reais por hectare, porque o custo do arrendamento de terra em Minas é bem mais caro que em São Paulo. Então, pensando numa produtividade média de 80 toneladas por hectare, a gente vai ter R$1 por quilo de custo na produção de cebola. Aqui a colheita do ano passado, né, tanto mecanizada quanto as leiras, e alguma coisa, como nosso amigo da Dinamarca mostrou, de cura, né, colheita manual também, ela fica curando ali para ser cortada depois. A área, isso aqui é o resumo de 2021, até uma previsão do que vai ser a safra 2025. Então, Minas Gerais tem uma área que varia bastante de um ano para o outro. Principalmente se o mercado está muito bom no outro ano planta-se mais. Se foi ruim, no outro ano planta-se menos, né? Então, essa é a evolução. Chegamos a quase 5 mil hectares em 2024 e é uma tendência de fechar entre 4.300 e 4.400 hectares para 2025. E aqui a expectativa, né, tem uma expectativa aí de 2025 mês a mês. Então, o semeio de janeiro
foi muito reduzido por conta de chuvas e se transferiu um pouco para fevereiro. O março, até terça-feira, né, que foi o dia que eu enviei a apresentação, já tinha sido feito 650 hectares. Então, a perspectiva é fechar em quase 1.000 e temos uma perspectiva de redução de abril e maio. Então, como São Paulo, a concentração de colheita de Minas Gerais tende a ser mais cedo em 2025. Então, esse é o quadro da previsão e era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado, obrigado a oportunidade aí.